Diz assim a palavra de Deus: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês se enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Amém. Você pode se assentar. Como já foi orado pela Jaqueline, que Deus nos conceda a graça e a misericórdia de sermos não só ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Meus irmãos, as riquezas são bênçãos de Deus, como testifica Salomão. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não temos desgosto. Davi, o pai desse Salomão, disse que as riquezas e glórias vêm do Senhor. 1 Crônicas 29, verso 12. Moisés disse que Deus que nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas, lá em Deuteronômio 8, 18. Mas quando a riqueza é desprovida da bênção do Senhor, os problemas a acompanham na forma de inveja, injustiça social, que nós vimos hoje pela manhã na IBD, opressão, roubo e culmina em homicídio. Já ouviram a frase de que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão? Em nosso mundo, poucos continuam cada vez mais ricos e muitos continuam cada vez mais pobres. É uma prova do homem caído. Sem a bênção do Senhor, esse Deus cujo qual nós temos visto, ele é inimigo daqueles que exatamente colocam a esperança em coisas, ou aqui no contexto, nas riquezas e não nele. E é óbvio que são homens, ou melhor dizendo, pessoas que são amigos do mundo e Deus consequentemente seus inimigos. Vocês sabiam que 50% de toda a riqueza do mundo estão nas mãos de apenas algumas centenas de empresas? Vocês sabiam que existem empresas mais ricas do que países? Eu vou dar alguns exemplos, talvez, do conhecimento de alguns. Vocês sabiam que há um tempo atrás, a GM, ela tinha uma renda per capita maior do que o país da Dinamarca? A Toyota é mais rica do que a África do Sul? Vocês sabiam que a Ford é mais rica do que a Noruega? Isso é um absurdo. A rede Walmart é mais rica do que 160 países juntos. Adivinha quem é o homem mais rico do mundo, considerado em 2023? Um francês, presidente executivo da maior empresa de artigos, guarde essa palavra, artigos de luxo no mundo. Meus irmãos, nesses versos que acabamos de ler, na Epístola de Tiago, esses 6 primeiros versículos, nós vemos que é um alerta, tanto quanto na época que ele escreveu essa epístola, quanto para os nossos dias de hoje. E como é atual essa carta? Eu vou ler novamente o primeiro verso. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Percebam que Tiago chama a atenção específica de um grupo de pessoas. Ele faz o uso da mesma palavra que nós vimos lá no versículo 13, no capítulo 4, o ouçam, chamando a atenção. Ou talvez na sua versão, prestem atenção.
Quais são essas pessoas específicas nesse contexto desse capítulo 5? Os ricos. Ele deixa claro, vocês ricos. E aqui, só para informação importante para nós, alguns estudiosos acreditam que esses ricos não são cristãos. Esses ricos aos quais Tiago se refere não são cristãos, porque você não vê no final desses últimos versos, no final do versículo 6, chamado a arrependimento. Pelo contrário, a voz da atenção que Tiago traz para esse grupo de pessoas é uma voz profética de condenação a esses ricos que colocam a sua esperança nas suas posses, nas suas riquezas. É interessante que no capítulo 4, da última vez que nós consideramos esse chamado do lamento ao choro, olha comigo lá no capítulo 4 de novo, olha o verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Olha a bênção: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós usamos essa passagem no dia do aniversário da nossa igreja, não sei se vocês estão lembrados, mas percebam que aqui, nesse capítulo 5, o choro e o lamento é de algo que virá sobre eles, a miséria ou a condenação sobre esses ricos. De novo, como já vimos lá no capítulo 2, não sei se vocês estão lembrados, mas nós vimos lá no capítulo 2, que não há nada de errado em sermos ricos. Não é pecado ser rico. O pecado está ligado na origem do dinheiro e, específico aqui, em nosso contexto, o meio e o fim que as riquezas estão sendo usadas da parte dessas pessoas, desses ricos do capítulo 5, do primeiro verso. E é por isso, meus irmãos, que Jesus, ao se dirigir aos ricos da sua época, disse duras palavras lá em Lucas, no capítulo 6, versos 24 e 25, olha o que ele disse: mas ai, todas as vezes que você vê um ai no Novo Testamento, é um oráculo de maldição, oráculo de maldição, assim como no Antigo Testamento. Ai, Jesus diz, ai dos ricos, porque já vos foi dada a recompensa. Ai, de novo, ai dos que agora estão fartos, porque irão passar fome. Ao terceiro ai, meus irmãos, ou seja, a intensidade da condenação, você vai ver só 3 ais juntos, aonde? Em Apocalipse. E Jesus vai para o terceiro ai: ai dos que agora se riem, pois vão ter muito que lamentar e chorar. Parece que Tiago está ecoando as palavras de Jesus nesse primeiro verso, e aí nós vamos ver a continuação disso. Olha comigo de novo, versículo 2, o que Tiago diz: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Na semana passada, nós vimos no finalzinho dos versos do capítulo 4, a transitoriedade da vida. A nossa vida é passageira, a nossa vida é frágil, a nossa vida é curta. Aqui Tiago traz acerca da transitoriedade das coisas. Ele vai dizer que as riquezas apodrecem, as roupas finas e caras, de grife ou não, serão corroídas por um insignificante inseto, a traça. O ouro e a prata, eles enferrujam, ou seja, perdem o brilho, perdem o valor. Isso me faz lembrar as palavras de um missionário, Ronaldo Lidório. Ele disse que tudo que nós tocamos nessa vida não é eterno. Percebam que Tiago vai dizer algo no futuro: já apodreceram, as traças já corroeram, as joias já enferrujaram. Ou seja, é como aquela maldição do rei Midas, a mitologia grega de um rei que queria ter a bênção de tudo que ele tocasse se tornasse ouro, e ele teve essa bênção. Vocês vão entender que a bênção no final se torna uma maldição, porque Midas, ao ficar muito alegre, tudo que ele tocava se tornava ouro. De repente ele não conseguia mais comer, porque nem mesmo a comida que ele tocava deixava de virar uma pedra, até que um dia a sua própria filha toca em Midas
e ela se torna uma estátua de ouro. A bênção se tornou uma maldição. E quando você coloca a sua confiança nessas coisas, na riqueza, e aqui a riqueza não é necessariamente monetária, qualquer coisa que você valorize, onde você vai colocar o seu coração, onde, como foi dito na liturgia da abertura, onde você investe o seu tempo, investe os seus recursos, investe a sua saúde, ali está o seu coração, ali está a sua riqueza. É por isso que Paulo, ao orientar um jovem pastor, e agora no contexto de ricos cristãos, Paulo dá um imperativo para Timóteo. E olha o que Paulo escreve lá em 1 Timóteo 6,17, ele diz assim: ordene dessa ordem, Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Diferente desse grupo de pessoas que Paulo se refere, aos ricos aqui em Tiago, eles são perversos. Eles podem até se associar à riqueza, professam a Deus com seus lábios, mas distante o coração. Uma vida incoerente. Eles até dizem que Deus é o dono de tudo, mas eles não honram com as suas vidas e atitudes. Pessoas que contavam com mais do que precisavam para viver, e Tiago vai trazer essa condenação, essa palavra de condenação, pela abundância dos recursos, em detrimento daqueles pobres que não recebiam nem sequer os seus salários. Nós vamos ver isso daqui a pouco, lá no versículo 5. Tiago usa de novo, volta comigo aí, ele usa essa figura do fogo, e ele vai dizer: e como o fogo lhes devorará a carne. Em outra versão isso fica ainda mais claro: a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. E quando isso vai acontecer, meus irmãos? Quando essa palavra profética de Tiago vai se cumprir? Nos últimos dias, ou melhor, o dia com letra maiúscula, o dia do juízo final, o dia onde no versículo 17, no capítulo 4, o juiz e legislador, Cristo Jesus, onde vivos e mortos vão prestar conta de toda moeda do qual Deus deu a eles como dispenseiros, e como eles vão fazer isso, da maneira com que eles bem entendem ou não, eles vão ter que prestar contas. Percebo que a prestação de contas que nós fazemos aqui como igreja, não é para nós em primeiro lugar, mas é a Deus, não é verdade? A nossa transparência e prestação de contas é o Deus do qual nós servimos e honramos, e é por isso que nós fazemos o nosso melhor. MacArthur disse algo interessante, ele diz assim: Tiago repreende os ricos por viverem como se Jesus nunca fosse voltar. Interessante, né? Que quando a gente olha para o futuro, nós chamamos de escatologia, ou seja, a esperança pelo qual nós renovamos aqui todo mês, na Santa Ceia. Quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Nós temos certeza que Jesus vai vir, mas meus irmãos, sem dúvidas, vai ser um dia glorioso, e como eu espero por esse dia. Mas não se esqueçam, vai ser um dia de juízo, onde a porta da graça salvadora de Cristo será fechada, como a arca de Noé fechou naquele dia, e todos aqueles que não estavam dentro daquela arca padeceram de maneira horrenda. Meus irmãos, um dia, todos nós, vivos e mortos, estaremos diante de um juiz que não tem primeira, não tem segunda, não tem terceira instância. Ele não precisa de provas, Ele conhece todas as coisas. Um dia o seu coração vai estar disposto, como um livro aberto diante desse justo juiz. E ai de você, se não contar com a graça desse justo juiz. Ai de você se não estiver vivendo naquele dia uma vida correta diante desse Deus. Meus irmãos, quantas pessoas em nossos dias estão vivendo como estes ricos, dos quais Tiago chama a atenção? Quantas pessoas estão vivendo como na parábola de Jesus em Lucas 12? Eu vou ler para vocês, é um pouco longa, mas vale a pena ouvir a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse nessa parábola. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito,
Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: olha que egoísta. Ele não está pensando no pobre que passa fome. Ele não está pensando em construir teto sobre a cabeça de quem não tem. Ele quer aumentar os seus celeiros, para dizer consigo mesmo. E a palavra continua: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras versões, louco. Em outras versões, tolo. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Vão te pedir conta da sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? E Jesus conclui dizendo o seguinte: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E a minha primeira pergunta para você essa noite é: você é rico para com os homens ou você é rico para com Deus? Aonde está a sua, aonde está a minha riqueza? Para com os homens ou para com Deus? Notem, meus irmãos, voltando para o nosso texto, que os gananciosos, pessoas gananciosas, egoístas, não valorizam outras pessoas. Pelo contrário, elas querem acumular para si mesmas, para gastar de maneira vã. E um pecado leva a outro pecado. O pecado de acumular riquezas é motivado pela cobiça. E ao invés de distribuir, ao invés de haver generosidade, como na igreja primitiva entre os cristãos, onde os muitos contribuíam para que aqueles poucos pudessem ter de maneira igualitária, é por isso que nenhum outro sistema funciona, a não ser como a República Hebraica, cumprindo o mandamento de Deus nesse sentido, dessa distribuição entre o povo de Deus. Contrário do que nós vimos aqui, dessas centenas de empresas, onde acumula 50% da riqueza do mundo, onde a maioria do planeta passa fome. Mas aqui nós vemos que esses homens são perversos, e um pecado leva a outro pecado. A cobiça leva ao furto, ao roubo. Neste caso, o rico roubando o pobre, o rico condenando o pobre diante dos juízes da época. Olha comigo o verso 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Interessante aqui o paralelo que Tiago faz, o trocadilho que ele faz. Vocês levam o pobre para ser condenado, para pegar como penhor, se necessário for a capa, como nós vimos hoje de manhã, mas aqui ele vai dizer que não, é o contrário, é a fraude de um pagamento que vocês devem, porque salário não é um favor, é uma obrigação, é um direito do trabalhador. Esse salário que vocês não pagam, clama a mim, o justo juiz, que vai responder ao clamor dessas pessoas que são injustiçadas por vocês. E esses trabalhadores, meus irmãos, é importante você entender o contexto da época. Eles eram diaristas. Havia um acordo em que normalmente no final de um dia de trabalho eles recebiam. Sabe para quê que eles recebiam no final do dia? Para comprar o que comer. Eles não eram como a maioria das pessoas em nossos dias, que gastam mais do que recebem, se acorrentando em suas contas correntes, nas parcelas de seus cartões de um crédito que elas não têm. Eles não eram esse tipo de pessoas. E diante dessa triste situação, o que restava para o pobre, miserável? Apelar para quem? Apelar para quem? O texto vai dizer que eles clamavam a quem? Ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Eles apelavam para aquele que ensinou a orar, nosso pão de cada dia, mas agora eles não têm nem sequer o nosso pão de cada dia. E eles clamavam. E a minha pergunta é: será que Deus ouvia? Será que Deus ouvia o clamor dessas pessoas? Se você olhar o verso 6, é bem provável
que essas pessoas chegavam a ponto de inanição até a morte. Verso 6 vai dizer: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Imaginem, meus irmãos, alguém negar o salário, não pelo luxo ou por qualquer coisa que eles gostariam de comprar, mas por uma questão de sobrevivência a ponto de morrerem. E Deus, sem dúvidas, a resposta é sim, ele ouvia o clamor. O próprio texto deixa isso subentendido, mas eu vou ler para vocês Deuteronômio 24, versos 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus, olha a promessa dele nesse sentido. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Olha o que diz o texto: paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. O texto continua: senão, as palavras do próprio Deus, senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Levítico 19, 13, olha o que diz a palavra de Deus: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Nós não temos empresários no nosso meio ainda, mas talvez essa seria uma boa chamada, da maneira com que nós tratamos os nossos empregados, não é verdade? Como cristãos, temos que dar exemplo nesse sentido. Pagamos em dia, porque nós não prestamos conta para um governo chamado leão do imposto. Não, meus irmãos, nosso juízo, a exigência de Deus para os cristãos é muito maior do que o leão anual. A nossa prestação de conta é muito maior, o nosso chamado para sermos exemplos é muito maior. Nós somos, a exigência sobre os cristãos é muito maior do que qualquer governo desse mundo. É por isso que nosso exemplo precisa ser como sal e luz, seja como patrão, seja como empregado, seja qual for a nossa posição. Eu não sei se eu já disse esse exemplo, mas uns dias atrás, ano passado na verdade, nem uns dias atrás, ano passado, eu abasteci o carro e esqueci a carteira em casa. E aí fui me dar conta só quando eu fui pagar do carro abastecido. E eu tenho esse hábito, não sei se é bom ou ruim, mas eu não carrego carteira. E muitas vezes, da última vez que isso aconteceu, Deus mandou uma pessoa, na hora certa ela pagou e depois eu devolvi o dinheiro. Mas nesse dia ninguém apareceu, e olha que eu orei. E aí eu tive que conversar com o fretista. E eu falei para ele: olha, me desculpe, mas eu não estou com a minha carteira aqui, eu moro na rua 6, foi nesse posto aqui embaixo, dessa rotatória, da Portela. Eu moro na rua 6, se o senhor quiser eu deixo o carro aqui, eu vou a pé até lá. Oi? Da rua 8, eu moro na rua 8, quem mora, a 6 é da igreja, né? Pastor, eu acho que confunde às vezes, onde que ele mora, na igreja ou na casa dele, né? Amém por isso. Eu moro na rua 8, né? Se você quiser eu deixo meu carro aqui e vou buscar a minha carteira. E o frentista, ele já tinha me visto ali antes, ele falou assim: não, fica tranquilo, você não vai me deixar na mão, né? E meus irmãos, até hoje eu me arrependo de não ter dito uma frase que veio na mesma hora na minha cabeça. Quando ele falou assim: você não vai me deixar na mão, né? Na mesma hora veio a frase na minha cabeça: o meu patrão é exigente, eu não vou te deixar na mão. E até hoje eu me arrependo de não ter dito isso, porque se eu tivesse dito essa palavra, essa frase, eu ia ter a oportunidade de falar para ele quem é o meu patrão e compartilhar do evangelho com ele. Mas não falei, eu falei para ele: não, pode ficar tranquilo, eu não vou te deixar na mão. E no mesmo dia eu fui lá e paguei aquele moço. E aí a gente tem uma certa amizade, toda vez que eu vou no posto, eu chamo ele pelo nome, a gente se cumprimenta, e eu tenho orado pela vida dele, para ter a oportunidade de testemunhar um dia por que eu cumpri com a minha palavra. E quem sabe ele conheça esse Deus, esse patrão, que é muito mais exigente do que um frentista contar com a confiança da sua palavra. Meus irmãos, e por que, voltando de novo para o nosso texto, por que esses ciclos não obedeciam a essa exigência que nós lemos em Deuteronômio 28, Levítico 19? Porque suas empresas estavam falidas? Porque os seus campos não produziam? Não. A primeira parte do verso 5 vai dizer a razão disso, olha comigo: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. Essas pessoas, esses ricos, não pagavam os salários dos empregados, justamente para viver uma vida de luxo,
para gastar nas suas festas de galas. No final do verso 5, nós vamos ver mais detalhes acerca daquela profecia de Tiago no primeiro verso, da miséria que iria alcançar esses homens. Olha comigo aí no finalzinho do verso 5. E fartaram-se de comida em dia de abate. Na NVT, isso é ainda mais claro, diz assim na versão NVT: e engordando a si mesmos para o dia do abate. Aqui é como o gado se engorda a ponto de ser abatido. Sabe quando ele chega no peso ideal, agora ele vai ser abatido, vai ser sacrificado? Assim seriam os ricos da época de Tiago, condenados diante das suas indulgências. Lucas nos diz a respeito, e agora eu estou indo para a conclusão, Lucas vai dizer a respeito de um rico, muito parecido com os mesmos que Tiago condena. Talvez você já conheça a história, mas de um rico sem nome e de um pobre com nome, chamado Lázaro. E Jesus vai dizer que aquele pobre que era colocado sempre na porta daquele rico, sempre pulado, passado por cima, e aquele rico vivendo de maneira luxuosa, Jesus ele vai relatar que no dia da morte, ou seja, o juízo vem quando você está vivo, ou quando você morre, não é verdade? De certa forma, quando você vai se encontrar com Cristo. E aqui nós somos informados em Lucas que tanto o pobre quanto o rico morreram, e os dois só que foram para diferentes lugares. O pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. E um comentarista disse algo muito profundo que eu quero ler para vocês, acerca do pecado daquele rico. Diz assim, abre aspas: um homem digno do castigo do inferno, não por aquilo que havia feito, mas por aquilo que havia deixado de fazer. Isto é, o rico havia deixado de amar a Deus e cuidar do seu próximo, Lázaro. Esse era o seu pecado. Fecha aspas. Eu quero encerrar com algumas perguntas para nós essa noite. Pela manhã a gente viu bem nessa área da injustiça social, como nós temos que ser exemplo e como a igreja responde às injustiças sociais causadas por essa minoria que nós ouvimos hoje à noite. Mas hoje eu queria encerrar a noite com algumas perguntas bem pessoais acerca do dinheiro ou qualquer riqueza que você tenha. A pergunta é: como você tem lidado em primeiro momento, com o dinheiro? Como que você tem lidado com os recursos que Deus tem colocado à sua mão? A segunda pergunta: ele é o seu dono ou ele é seu servo? Seu coração confia na provisão ou no provedor? Às vezes a gente fala que confia no provedor, mas agimos como se confiássemos na provisão, não é verdade? Você é honesto no trato com o dinheiro? Hoje pela manhã eu falei, que no nosso país, infelizmente, é a maior taxa tributária do mundo. Mas querendo ou não, meus irmãos, a gente não tem que só reclamar disso. A gente tem que pagar, dar o que é de César, mas não esquecer de dar o que é de Deus, aquilo que é de Deus. Quantas pessoas reclamam e não faz nenhuma das duas coisas? Isso é hipocrisia. Como você tem sido honesto no trato com o dinheiro? Outra coisa, você tem algo ou acumula o que não te pertence? Os bens que você tem foram adquiridos de maneira honesta? Você tem usado os seus bens para ajudar as pessoas ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto?